povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga romana, em que eu estou falando sobre Roma desde a fundação, passando por todos os imperadores, sem poupar nenhum. E antes de eu começar, não esqueça de dar um tapote nesse like, compartilha com a galera. E você que é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui eu falo sobre história antiga e várias civilizações do mundo antigo aqui nesse canal. Eu já falei sobre Egito, hebreus, fenícios e os últimos agora foram também os babilônios que venceram a última enquete. A cada meta de inscrito eu faço um vídeo especial. Nossa meta agora são de 200 inscritos. Eu faço uma enquete lá no meu Instagram, me segue lá, @zelota, onde você pode participar da próxima enquete que começa na semana que vem. Duas civilizações, persas e sumérios, né? Sumérios que estiveram nas outras permanecem nessa daí também. Então vocês escolhem qual dessas duas civilizações vocês querem ver. Se você não tem Instagram, você pode comentar aí embaixo nos comentários, né? Você pode escrever o nome da civilização que você quer ver aqui no canal, depois que atingirmos a meta. Então lá no Instagram eu fico publicando aí imagens aqui, coisas que eu utilizo no canal, algumas informações, e também vocês ficam por dentro quando os vídeos saem, né? Já que o YouTube às vezes nele não notifica você, né? Mesmo que você seja inscrito. Então aproveita, se inscreve aí, assista o vídeo todo que vale a pena, dá um tapote aí nesse meta e vamos nessa, porque tem coisas interessantes para falar sobre Cláudio II, Cláudio Gótico. Antes de eu começar a falar dele também, eu tenho que fazer aqui uma correção, né? Eu falei no vídeo passado, no finalzinho do vídeo passado, que Cláudio, o primeiro Cláudio, né? Ele tinha sido, era tio de Nero, né? Na verdade ele foi tio de Calígula, né? Já que Calígula foi assassinado, não tinha deixado nenhum herdeiro, e acabaram escolhendo Cláudio como imperador. E ele acabou sendo um imperador importante, né? Pela grande expansão romana, foi durante seu império, aí tá aí um dos primeiros imperadores romanos da dinastia Augusta. Dá uma olhada lá nesse vídeo que está muito bom também, assim como todos os outros da saga romana, já que todos os vídeos são ligados um com o outro. É como se você estivesse assistindo uma série, né? Então, como toda série, toda saga, todos os capítulos são ligados um ao outro. Então você tem que assistir o anterior para entender esse aqui. Então sempre faça as referências, tem os cards que eu sempre coloco aqui nos vídeos para vocês ficarem sabendo. Você que não me conhece, está chegando agora aqui também, eu tenho o meu método nada ortodoxo de dar minhas aulas e também coloco muitas imagens aqui de ruínas das cidades, os bustos dos imperadores, coloco mapas, tudo para vocês ficarem aí ligados no que eu estou falando e não fiquem entediados com o cara só falando aqui o tempo todo sem aparecer nada na imagem. Então vamos lá falar sobre Cláudio II, também conhecido como Cláudio o Gótico, que foi imperador de Roma por apenas 2 anos, entre 268 e 270. Seu nome como imperador foi Marcos Aurelius Valerius Cláudius. Ele nasceu em maio de 214 na província das Lírias. A província das Lírias, que era um território grande, né? Abrangia aí atualmente os países da Albânia, da Itália, da Croácia, da Eslovênia, da Bósnia e Herzegovina e também a Croácia. Então, muitos países, é um lugar muito grande. O Cláudio II ele tinha uma origem pobre, diferente de outros imperadores, como ele também foi militar, né? Começou de baixo. Então, depois do Edito de Caracalla, aquele imperador que eu falei, o maluco Caracalla, o que foi filho de Sétimo Severo, né? Acabou se tornando imperador e era um cara instável mentalmente, mas ele criou esse édito aí. Eu tive um debate muito interessante com um amigo meu historiador que defende o Caracalla e eu ataquei bastante, como sempre ataco os romanos. Mas nesse fato a visão que se tem do Caracalla é que foi um cara que criou esse édito, né, de dar cidadania romana a todos aqueles nascidos nas províncias romanas, né, não necessariamente nascidos na Península Itálica, com um ato de bondade, generosidade. Na verdade, o que ele queria fazer, como eu sempre falei no vídeo dele, era de aumentar a base tributária, né, ter mais gente para cobrar tributo. É claro que os romanos cobravam tributos de todas as províncias, né, mas aqueles que eram romanos, essa cobrança era menos
violenta, né? Digamos assim, não existia essa coisa de dar pancadaria ou de estar roubando ali, tomando as propriedades dessas pessoas. Se o cara tivesse devendo, ia para leilão e tal. Eu já expliquei até isso aí quando eu falei sobre o Crasso. Bom, voltando aqui ao nosso personagem aqui, que é o imperador de hoje, o vídeo de hoje. O nome dele foi dado em homenagem ao Caracalla, o que era comum naquela época, não? O Caracalla, o nome dele original era Marco Antônio Aurélio Augusto. Caracalla era um apelido, né? Então, se você quer saber mais sobre ele, dá uma olhada aí no vídeo sobre Caracalla que eu fiz aí já um tempo atrás, e eu conto tudo sobre ele. Então os pais faziam essa homenagem, agradecimento, né, pelo Caracalla ter feito esse édito e tal, feito esse édito, né, ter dado essa cidadania romana aos provincianos. E aí também ele vai se alistar ao exército e ele vai sendo promovido dentro do exército. Com o tempo ele vai ganhando ali importância, né, vai crescendo ali, pegando outros postos, outras funções, e vai acabar chegando a se tornar general. Então ele era um homem também que dizem que tinha uma força física muito grande, chegou até a ser comparado aqui com Maxímio, né, aquele imperador que eu falei que foi o primeiro imperador do período da anarquia militar, né, o Maxímio o Trácio, né, um imperador bárbaro. Dá uma olhada também nesse vídeo aí, que é muito interessante, as coisas que inventavam a respeito dele, né? Quanto exageravam. Com relação a ele, dizem que a semelhança era com relação à potência do soco dele. Podia arrancar com a mão um dente de uma pessoa, de um homem, como com um soco arrancar um dente de um cavalo, de um jumento. Mas o exagero para por aí, né? O outro era os litros de vinho, os quilos de carne, a sandália, enfim. Eram os absurdos. E ainda começando a vida dele política, né, ele vai se tornar também um tribuno na época de Décio, né? Também fiz vídeos sobre Décio aí, um imperador que deu uma ostensiva perseguição aos cristãos, né? No vídeo que fiz sobre Filipe o Árabe, né? O imperador cristão e o perseguidor, que conta aí sobre o Décio. Só que o Décio ele tinha uma origem senatorial, né? Ele era um cara que vinha de uma família rica, né? Patrícios. Diferente aí do Cláudio II, que veio de uma galera pobre. E aí teve que ir subindo aí de cargo dentro do exército. E ele vai se tornar um homem importante no exército romano durante o Império de Valeriano. Aquele mesmo que virou um banquinho, né? Contei a história dele aí. E vai ser capturado, né, no ano de 260. E vai ser capturado e executado, obviamente. Vai ser esfolado e vai se transformar no banquinho. E aí nós vamos ter a sua ascensão ao posto da cavalaria durante o império do filho de Valeriano, o Galiano. E esse posto que foi criado, né, para antecipar o sistema defensivo de Roma contra os bárbaros que atravessavam o rio Reno, né, que era o limite da fronteira, e evitar que esses ataques acontecessem, né? Foi uma das soluções que ele teve. Eu explico mais sobre isso no vídeo de Galiano, que é o vídeo anterior a esse. Deixa o card aí em cima e tem todos esses detalhes aí. E essa cavalaria, né, acabou se tornando muito importante, e muitos generais lá eram também de origem lírias, né? Eram da província das Lírias. E durante esse governo de Galiano, em que o Cláudio, o Gótico, ele era geral, eles vão ter vários problemas, como eu mencionei também, que eram os impérios das Gálias, né, que foi a revolta lá de Póstumo, né, que era um general, e se proclama imperador assassinando o Solonino, filho de Galiano. Vai ter o reino das Palmírias, né, com o Odenato, que vai lutar contra o Macriano, que era ministro das finanças de Valeriano, e os filhos dele, né, o Macriano menor e o Quieto, que também estavam juntos com ele nessa insurreição e que haviam se declarado imperadores, né, os novos imperadores romanos. Então, qual imperadores? Então, Odenato ajudou ali Roma, lutando contra eles, evitando ali essa insurreição. Mas em troca ganhou ali a liberdade de governar a província da Palmira e transformou num reino, né? Se transformando ali no reino das Palmeiras. Um problema que fez com que
custasse muito caro para o Galiano. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu já falei sobre isso, essa situação toda aí lá no vídeo do Galiano. E também as invasões dos godos, né? E aí tivemos outro evento, que foi a morte do Galiano, o assassinato dele, né? Através de uma conspiração, uma história bastante obscura. Existem aí 6 versões diferentes da morte dele, mas todas elas são, pelo menos, entram em acordo com o detalhe do assassinato, ou da forma como ele morreu, né? Uma lança, mas enfim, tem várias versões, mas todas elas são um pouco semelhantes. Então eu até mencionei no vídeo dele que eu fico com a versão da história Augusta. Então existiram vários conspiradores que participaram desse conflito, né, desse assassinato. Nós tínhamos um general chamado Aureliano, que futuramente vai se tornar imperador. Ele também fazia parte dessa cavalaria. Tínhamos também o prefeito pretoriano, o Heracliano. Todo prefeito pretoriano participava desses combates, né, porque eles eram responsáveis pelo exército da guarda pretoriana, que era a guarda responsável pela defesa, né, pela segurança do imperador. Então esses caras eram fundamentais nesses assassinatos de imperadores, né? Uma versão que depois ele se suicidou após a morte do Galiano, com medo de ser pego aí, sofreu alguma represália. Outro nome que também fez parte foi o de Marciano, que era um general também muito poderoso, também parte ali do exército do Galiano, conspirou. E o próprio Cláudio, que tem aí as versões que entram em contrastes aí com eloquente se ele participou ou não dessa conspiração do assassinato do Galiano. E um detalhe curioso é que todos eles eram lírios, todos nasceram ali na província das Lírias. Aí o Cláudio, ele vai ser escolhido como imperador, e havia 2 motivos para isso. O primeiro é que ele era um militar que veio de baixo, né? Desde soldado foi passando por todos os postos até se tornar general. Era um cara que tinha admiração do exército, né, dos militares, além de ser considerado um soldado muito bravo, né? Um cara pela sua força, pela sua bravura. E outro detalhe era que ele era mais flexível com relação às suas exigências com os militares, né? Ele não era tão rígido como era o Aureliano, que estava concorrendo com ele para o cargo. Por isso que ele foi escolhido pelos soldados como um novo imperador. Mas aí entramos aí nas controvérsias a respeito dessa conspiração no assassinato do Galiano e da participação do Cláudio. Bom, a história Augusta nega a participação de Cláudio, diz que ele havia sido nomeado sucessor pelo próprio Galiano durante o seu leito de morte. E também tem uma outra versão de um historiador chamado Procópio, que escreveu muito a respeito daquele período, e que ele diz o contrário, que o Cláudio havia participado sim dessa conspiração, mas que na história Augusta esse momento aí dele ter participado, essa acusação contra ele é retirada, porque futuramente o imperador Constantino havia declarado que era descendente de Cláudio Gótico. Então eles não iam deixar que um dos principais imperadores romanos mais importantes tivesse seu nome ligado a um imperador conspirador, né? E aí deletaram isso aí. Mas existe aí uma possibilidade realmente forte de que o Cláudio não participou dessa conspiração, até pelo fato dele ter sido muito bondoso com a família do Galiano e também os partidários, evitando que eles fossem assassinados ou sofressem algum tipo de represália, né, que fossem poupados. Até porque o Galiano ele estava sofrendo muito de uma questão de ódio das pessoas, pela perda de território, né, dos territórios no Ocidente com o Império das Galhas, no Oriente com o Reino das Palmeiras, e também com aquela grande quantidade de ataques de godos, né? Mas ele não tinha culpa naquilo ali, né? Já que ele estava sofrendo com a questão da peste, né, que havia assolado ali a Península Itálica, e o exército romano sofreu muitas baixas, né? Então ele estava sem ter como combater, né? Até que o próprio pai dele acabou sendo derrotado pelos sassânidas, né? Subestimou lá o rei
sapou primeiro e virou um banquinho, né? E aí o Galiano tentou conter aí essas várias insurreições, né? Ter perdido o Império da Palmira foi uma coisa ali que acabou, né? O Reino da Palmira, né? Se vai tornar Império da Palmira depois. Foi também um golpe duro aí para a reputação do Galiano, né? Ele acabou tendo que ceder ali aquelas terras, já que o Odenato foi de grande ajuda para os romanos nesse conflito. E também outra coisa foi que na coroação de Cláudio II como imperador, ele pediu ao Senado que o Galiano fosse deificado, né? Se fosse venerado como um deus, né? Coisa que eu já expliquei aqui anteriormente. E agora chegou a hora de Cláudio II trabalhar, né? Depois de ter sido nomeado imperador, agora é a hora dele resolver esses conflitos. Então, boa parte desses conflitos ele vai encarar e vai ter sucesso. Então, primeiramente, ele vai fazer o quê, né? Vamos resolver esse problema com o Aréolo, né? Que foi um dos insurgentes ali, um dos caras que participaram dessa revolução, traiu o Galiano e se debandeou para o lado do Póstumo, né? Que se tornou lá o imperador das Gálias. E aí, como eu já falei no vídeo anterior, ele havia se tornado um tenente do Póstumo, ou até possivelmente ter se proclamado como imperador. Ele estava lá na cidade de Milão, na atual cidade de Milão, lá na Itália. E aí o Cláudio II ele vai sitiar a cidade, né, para capturar E aí ele vai capturar o Auréolo, que vai acabar se rendendo, né, e vai ser executado pelo crime da traição, né, de ter matado ali o Galiano. Após essa vitória, ele vai ter outros conflitos, né? Vamos ter um conflito contra os alamanos, que vão invadir a Itália pelos Alpes, né? Vão chegar até o norte da Itália, né? Ali pela Suíça, né? Vão atravessar os Alpes, que era uma região que os italianos não atravessavam, né? Eles utilizavam ali, aproveitavam aquelas montanhas geladas como uma própria barreira natural, um tipo de defesa, né? Uma muralha natural para evitar e outros povos atravessassem. Mas os caras atravessavam mesmo assim, né? Os germânicos não tinham medo de frio não, os italianos que congelavam lá, né? Mas os caras atravessavam e aí ele teve que enfrentar esse pessoal, né? Para quem assistiu a série Espartacus, sabe que ali foi uma rota de fuga lá para os rebeldes, né? Que fugiram os escravos e os gladiadores que sobreviveram depois de tantos conflitos contra os romanos, ainda na época da Roma República. E eles vão fugir ali pelos Alpes, né? Torci bastante para que ele tivesse atravessado também, né? Mas ele quis ficar para a briga, enfim, deu no que deu. E aí nós vamos ter aí esses conflitos contra os alamanos, né? Quando vai ter a Batalha do Lago Bénaco, que é no lago, se chama agora Lago Garda. Isso foi entre os anos de 268 e 269. Esse conflito, os romanos vencerão os alamanos, matando aí metade das tropas. E com isso Cláudio vai receber o título de Germânicos Máximos. Depois teremos a batalha a batalha de Naissus, que vai acontecer na cidade de Nis, na Sérvia. E lá ele vai combater os godos, onde ele vai conseguir derrotar os godos, e quem sobreviveu ali, ele vai juntar o seu exército, né? Os caras iam ter três opções: ou eram executados, ou viravam escravos, ou entravam no exército. Ainda tem essa possibilidade de entrar no exército, seria menos ruim, né? Então os caras resolveram acabar ficando no exército mesmo. E aí nós teremos uma versão que dizem que Galiano havia começado esse conflito e que o Galiano começou esse conflito e que o Cláudio II havia concluído, mas na verdade o Galiano nem chegou a participar desse conflito porque não deu tempo, né? Ele foi assassinado antes, né? No início da rebelião das Gálias, quando foi tentar resolver, ele foi assassinado. Então o Cláudio, que realmente esteve à frente do exército romano do início até o final desse conflito aí. E aí, com essa vitória contra os godos, é só uma vitória tão grande, né, que os godos só vão voltar a atacar os romanos 100 anos depois. Ficaram realmente ali com medo de voltar até um outro conflito. Por isso que o Cláudio vai ganhar esse apelido de Cláudio Gótico, né? Talvez uma alusão ali, esse título de Germânicos Máximos e tal, ser
cara de ter exterminado tantos godos. Foi um povo que deu muito trabalho, hein? Mas não vai parar por aí, né? Aí o Aureliano, que fazia parte ali do exército, né? Também que era um concorrente ali com Cláudio ao cargo de imperador, que fez parte da cavalaria, continuou na mesma função, né? Como um dos generais ali que faziam parte da cavalaria. Então ele vai em outra frente de batalha contra os godos, vencer os godos e destruir ali o Lager, que era um sistema defensivo que os godos criaram e formava um círculo com várias carroças, mas mesmo assim ele vai conseguir destruir esse círculo e vai vencer ali os godos, né? Dizem que os godos vão voltar a usar isso aí nas batalhas adriáticas e vão acabar dando certo, né? Não sei porque na primeira vez não deu, né? Na segunda os caras aprenderam a fazer e aí vai dar certo, mas isso eu vou falar na frente. Bom, depois Cláudio vai partir para o ataque contra o Império Gaulês. Claro que ele não podia estar em todos os lugares, então ele mandou um general chamado Júlio Placidiano, e esse cara vai conseguir fazer ali uns grandes feitos nessa batalha. Ele consegue retomar a Espanha de volta para o Império Romano e também o leste do Vale do Ródano, que fica na atual Suíça. Então mais 2 territórios aí retomados. Só que aí vai ter um outro problema, que é naquele lado de lá do Oriente, né? Aquele reino da Palmira. E vai acontecer o seguinte: em 269 o Odenato havia falecido, ele foi assassinado. E a viúva dele, a Zenóbia, que dizem que era uma mulher poderosa, uma mulher realmente muito brava, ela tomou conta do reino da Palmira, né? E ela acabou nomeando o filho, né, como o sucessor, né, que era um novo imperador, na verdade, né? Eles vão criar um novo império. O filho, que se chamava Vabalat, vai se tornar o imperador, mas ela é que mandava. E aí eles vão invadir ali outros territórios, vão tomar conta da Síria, do Egito e da Turquia. E aí vão fundar o Império das Palmiras. E aí o Galiano, que havia sofrido essa baixa, o caso Cláudio vai ser ainda maior. Só que aí o Cláudio vai tentar até resolver esse problema, né? Ele não tinha medo dos conflitos, não, ele encarava. Ele vai chegar a mandar uma expedição, né? Só que essa expedição vai ser derrotada, já que ele não estava liderando. A expedição é derrotada, só que ele estava com os problemas, né? Ele já estava com outras invasões ali que ele teve que resolver, né? Que foi no caso no Ocidente, né? Ele não podia intervir no Oriente, porque estava também no Ocidente sofrendo mais invasões agora por parte de outras tribos, né? Que era a tribo dos Jutungos, né? Que era uma tribo germânica e que invadiu a Rétia, e também os vândalos, que invadiu a Panônia. O termo vandalismo parte realmente dos vândalos, que eles chegavam, saqueavam, destruíam esses lugares. Com relação a esse conflito, é o que ele vai tentar resolver agora. Ele vai viajar até a cidade de Sirmínio, que eu já até mencionei aqui em outros vídeos, que fica na Panônia, que é no atual país da Sérvia. Só que aí, durante essa viagem, ele vai contrair a varíola, que é um presente deixado pelos godos, né? Os godos trouxeram essa doença, chegou lá no Império Romano, e aí ele acabou adoecendo de varíola e vai morrer no ano de 270, com 59 anos de idade. E ele acaba sendo sucedido pelo Aureliano, né? Já que seria ali, foi o segundo lugar ali na escolha dos militares. E o Cláudio acabou tendo essa grande importância por ter conseguido recuperar uma parte do território perdido, e além de ter derrotado ali os godos e também os alamanos. Foram vitórias muito importantes para os romanos. Ele vai acabar sedimentando uma estrada que mais na frente vai ser uma base muito importante para a tetrarquia, né, durante o Império de Diocleciano. Não só ele, como Aureliano, que é o sucessor dele, que eu vou falar no próximo vídeo. Então isso vai dar um período de certa tranquilidade para uns 200 anos para eles manterem os territórios. Então vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido.
E na próxima semana agora vídeos quartas e sábado, beleza? Sábado às 13 horas, quarta às 19 horas estarei postando aqui vídeos da saga romana. Então quando tiver aí a meta de inscritos for batida, estarei fazendo vídeo especial para vocês, uma escolha que vocês vão fazer através da enquete lá no meu Instagram. Não deixem de acompanhar lá no meu Instagram para saber sempre que estiver saindo vídeo aqui. Então um abraço do Zé Lopes, da Boa Páscoa para vocês, a gente se vê na quarta-feira. Falou, pessoal!